A gente não está explorando a sabedoria do Saião no hebraico, É verdade, né? é verdade. Eu queria saber o seguinte, de onde veio seu interesse, né, no hebraico e como que funciona? Ensina pra gente o básico, como que funciona. Até poderia colocar aquela imagem que eu te mandei, né? Para explicar como que é essa linguagem. Ela não tem vogal, explica o básico, assim, e qual o seu interesse, né? Vamos lá. Como eu tive uma experiência, o Rodrigo falou um pouco da história da vida dele, né? E eu também tive uma história de encontro especial, cortou, deve diminuir um pouco, né? Aí. Especial com Deus. Eu fui tão atingido pelo amor e pela graça de Deus aos 12 anos de idade que eu tive uma inclinação nítida que a minha vida precisava se dedicar a isso. E aí, como se diz, eu comecei a me interessar e, como se diz na gramática profunda, eu fui fundo, né? Fui fundo. E aí eu me interessei, e quando eu entrei na universidade, eu entrei na USP cedo. Na verdade, meu objetivo primeiro era estudar linguística, porque eu tinha interesse em me envolver com isso, e eu comecei a estudar hebraico, sabendo que a Bíblia, majoritariamente os textos são em hebraico. Eu fiz isso como optativo, o negócio fluiu muito legal. Aí eu entrei de novo para acrescentar, e eu fiz 4 anos de língua, cultura, história, literatura judaica, e depois ainda fiz mestrado nisso. A Suzana Schwartz foi sua professora? Ela foi colega do mestrado, mas ela não foi. Então eu peguei um pessoal muito bom. E aí eu estudei. Então o que é o hebraico? É uma língua semítica, quer dizer, não tem nada a ver com as línguas da Europa, porque quando você fala, né, alemão, francês, português até russo, está no ambiente europeu. Aí é um outro departamento. Uhum. Então, são línguas cheias de Qual é a origem dela? Ela vem da onde? Então, vem de uma raiz que é de línguas semíticas. Existia uma língua antiga chamada proto-semita, que deu origem a semitas, digamos, do norte, do sul e da parte ocidental da região do Oriente Próximo, né? E são línguas que têm as características interessantes do tipo predominância de sons da garganta, né? Muito forte nisso, por isso que quando é judeu e árabe fala, a garganta arranha o tempo todo. Você tem um mecanismo em que as vogais existem, são faladas, mas a predominância das consoantes é tal na dinâmica da língua que você pode ler sem precisar de vogais. Assim, você pode... É como se escrevesse assim, B-R-S-L R-G-R-O. Então, aí você sabe, aqui só pode ser Rogério. Entendi. Os verbos têm raízes triconsonantais, e aí complicou já. A raiz, ela é que diz respeito ao significado da palavra. A mudança das vogais, ela é sempre de ordem gramatical. É um negócio meio diferente. E o jeito do hebraico se organizar é um jeito, como eu disse, em que as formas verbais são características do tipo da ação. Se ela é acabada ou não acabada, e não exatamente sobre o tempo verbal. Ou seja, por isso que é interessante, aí que eu falo para você estudar a Bíblia, é uma outra forma de pensar. As coisas têm ligações. Quer ver um negócio legal? Bobo, né? Como é que se diz homem, ser humano em hebraico? Adam, que é o nome de Adão. E como é que a gente fala solo? Adamá, terra. Adam, Adamá. E vermelho, Edom, Adum. Sangue, Dam. Dam, Adum, Adam, Adamá, tá tudo ligado. Você só vai perceber dentro do hebraico, tem uma ligação diferente em muitos aspectos. Então aqui você tem o começo de Gênesis, né? A sonoridade a gente lê de trás para frente, mas de baixo para cima? De cima para baixo, da direita para a esquerda. Aí você tem Bereshit bara Elohim, na primeira de cima, né? Bereshit bara Elohim et ha-shamayim vet haaretz vehaaretz haita tohu vavohu vechoshech al pnei tehom veruach Elohim merachefet al pnei hamayim vayomer Elohim yehi or vayehi or. Então, literalmente, em princípio criou Deus ou deuses. A palavra Elohim pode ser Deus e deuses. O que decide
é se o verbo está no singular ou no plural. Como o verbo está no singular, a gente sabe que é Deus. Entendi. Et, que não tem tradução, é marca de objeto direto, que a gente chama de acusativo. Os céus, que está no dual, é um plural de 2. Uma coisa curiosa isso aí. E provavelmente vem da ideia, por que é céus? Por que não? Céus é sh com maim. Sh é fogo e maim é água. O que você tem no céu? Ou tem fogo, por causa dos raios do sol, ou tem água Da que chuva. cai de lá. Então você tem o que a gente chama de descrição não essencial e ontológica da realidade, mas fenomenológica. As coisas são do jeito que elas se nos apresentam. Entendi. Ve'et haaretz, e a terra. E a terra era, curiosamente está invertido, devia ser ve'haitá haaretz. Como está invertido, significa que teve uma ruptura do versículo 1 para o versículo 2. Aqui já resolve um monte de discussão supostamente entre criacionismo e não sei o que, por causa da posição do verbo que é diferente aí. Significa que o verso 2 pulou uma linha e começou um parágrafo em relação ao primeiro. E a terra era tohu vavor, sem forma e vazia, né? Ve'chosher no singular, e a treva sob a face ou a superfície no plural, ou melhor, no plural, sobre as faces ou superfícies do abismo. E o Espírito de Deus estava pairando, estava flutuando, né? Estava, em inglês eles usam a expressão hovering, sobre a superfície das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Então é uma riqueza muito grande, é um negócio assim diferente, né? E quando você, vamos dizer, tem particularidades que a gente chama de semânticas ou particularidades gramaticais, assim, eles fazem muita diferença no entendimento. Rodrigo citou um texto que aparece em Gênesis 4, que o pecado está ou jaz à porta. A palavra lá é rovetz, que é uma palavra que é um particípio dessa raiz, ravatz, que significa que ele está agachado como querendo atacar você, na espreita, como um bicho. Essa palavra tem um paralelo, porque o hebraico é uma língua semita que tem línguas parentes, né? Especialmente duas, o garítico e acadiano, que só foram estudados recentemente. E quando você vê lá, existia na Mesopotâmia uma espécie de demônio que ficava atrás da porta atacando as pessoas. E ele era o Rabitzo, que é paralelo do Rovetz. Não quer dizer que lá seja um demônio, mas a atitude de fera atacando é semelhante. E aí, a partir dessa pesquisa que você vai, de fato, entendendo uma série de coisas. Então, se descortina um universo de coisas legais, curiosas, assim, possibilidades. Que são show de bola. Mas, por exemplo, tem a letra e tem uns sinaizinhos embaixo da letra. São as vogais. Ah, é? Então, por exemplo, a primeira letra lá em cima, com aquele pontinho. Dá pra aumentar? Dá um zoom. Pega. Não, mas só para mostrar. Essa aí. Essa aí. Então, agora puxa. Dá pra jogar pra cá? Puxa. Então, essa do meio, ó. Essa daqui, por Lá exemplo. em cima. Aqui, ó, bará. Isso aí. Bá. Essa ou essa? Não, essa aí. Essa onde você tá vendo? Aquela com pontinho dentro é um B. Tá. Se não tiver o pontinho, ele é V. Com o pontinho, ele é B. Embaixo tá um A longo. Depois tem um Ré com outro A embaixo e um sinalzinho que, nesse caso, aponta até Um L a invertido? É uma outra pontuação maçorética. Mas isso não tem no texto original, isso alguém... Tem. Tem? Não, quer dizer, no texto... Mas você vê que é original. Não é o texto, porque foi assim, esse texto existe desde os tempos antigos. Chegou uma hora que os estudiosos da tradição, os escribas que copiavam isso, foram chamados de maçoretas, eles falaram, nós temos que resguardar o som e o uso disso. Aí eles inventaram esse sistema de pontuação. Para não se perder com o tempo. Porque você tem, quer dizer, o original, em tese, é o texto consonantal. Entendi. E aí eles, então, pontuaram com vogais e outros elementos que fazem parte dessa leitura. Mas com isso não mudaram o significado. Não. Tá. E aí termina com uma letra que equivale a um H mudo. Tá. Né? Bará, que quer dizer criou. E esse verbo, olha só, nota importante. Não existe esse verbo usado com outro sujeito na Bíblia. É um verbo exclusivo de Deus. Então, qual é o verbo? Bará. Bará? Que é criar. Isso. E o artista, quando cria, usa qual? Não, é outra coisa. Aí é yatzar. Não. Pode ser yatzar, pode ser assar. Yatzar é moldar, formar, e assar é fazer. Que fantástico isso. E o Criador, o Senhor, ele é o Boré. Boré. Criador.
E... Boré Pri Hagafen. E... E aquela ideia de que cada letra significa um número também. Então, procede isso? Aí, depois do uso dessas letras, as letras passaram a ter valor numérico. E então, o Aleph vale 1. É porque não tinha o número arábico, é posterior ao número romano. Veio só depois. Depois, então, aí as letras são usadas, né? E por isso que abriu um caminho meio curioso e até certo ponto é interessante, até certo ponto é místico demais, de tentar calcular o código de Deus. Os valores numéricos. Aquele livro. O código da Bíblia, né? Não, mas eu acho que ele não está falando da gematria, né? Ele está falando aquele pessoal... Michael Drosnin. Exatamente. Isso, o código da Bíblia. Já ouvi. Eu meio cético. E aí? Não, porque eles fazem isso de trás para frente, é fácil, né? Depois que acontece o negócio, vai achar. Eu vou deixar ele falar, mas eu sou cético com aquele livro. O negócio é o seguinte... Só dar um contexto para o pessoal que nunca ouviu falar. O livro do Michael Drosnin era um livro em que ele dizia que as coisas que vão acontecer estão escritas na Bíblia, tudo, você descobre. Segundo ele, tudo. Eu vou pedir licença que eu vou lavar a banheira. Só que é o seguinte, o que o pessoal faz? Você tem o texto bíblico. Se você juntar... Do Pentateuco ele fala, né? Sim. Se você juntar esse texto todo e não separar mais as palavras, você tem tudo reunido ali. O que acontece? Depende de onde você separa, você pode achar uma palavra que não estaria lá. Então é um negócio meio aleatório e muito assim fácil do cara invajar na maionese, até porque as vogais são retiradas, então o número de combinações aumenta muito. Tem uma combinação quase infinita. Claro, e aí ele faz assim, e aí... E o computador faz isso, né? Começa a achar possibilidades. Então, mas aí só dá para fazer isso com tipo língua semita, com hebraico, entendeu? Agora, o que eu falo? Se o cara fala um negócio desse... e ele sabe o que vai acontecer, ele se torna responsável e culpado. O cara ia ser assassinado e ele não avisou nada. E agora o pessoal só descobre depois que acontece. A morte, assassinato de não sei quem, Torre Gêmeas, o pessoal falou que 11 de setembro estava lá. Coronavírus ninguém descobriu. Então, a guerra da Ucrânia. Pois então, 7-1, né? 7-1. Podia ter descoberto e o Brasil nem entrar em campo aquele dia, né? Então, assim, eu realmente não acho que esse negócio seja muito razoável, não. Acho que é meio teoria da conspiração. É meio forçado, né? Entendeu? Entendi. Umas coisas assim que não dá. Então, aí a tradição judaica desenvolveu um negócio de tentar pegar esses valores numéricos, somar e fazer certas asseverações para descobrir supostos sentidos ocultos no texto. Mas também é muito viajado. Isso é chamado de gematria, ou gematria, que é a arte de conhecer os números e o seu valor oculto no texto. Faz parte, uma das áreas de desenvolvimento da Cabala, da tradição judaica. Mas assim, é meio forçado. E o nome de Deus no hebraico? Então, o nome de Deus no hebraico é YHWH. YH é o Yahvé? É o Yahvé ou Yehová. Isso a gente não tem a pronúncia perfeita. Não sabe. Os estudiosos acham que o Yahvé, o Yahweh, seria o mais razoável, mais próximo, né? Mas nós não temos. Mas para você ter uma ideia, essas 4 letras têm a ver com o verbo ser ali, com uma mistura daquilo que é a forma que equivale ao presente, o eu sou? Então, já vou chegar aí. Que equivale, porque o verbo ser é raiá, que seria a forma cabala que se traduz mais pelo passado. Yehie seria futuro e Rovê é presente. Então, Yehová é como se fosse o futuro, presente e o passado do verbo ser. Nossa! Esse é o sentido. Aquele que está sempre sendo. E o que tem a ver com Êxodo 3,14. Quando Deus vai se revelar a Moisés, ele diz Erie Asher Erie, que é traduzido eu sou o que sou. Tudo bem, é aceitável, mas o sentido é muito mais do que isso. Eu serei o que serei. Então, é algo nessa direção, mas o sentido disso, eu serei o que serei, eu escolherei ser aquilo que eu decidir. A ideia não é tanto de temporalidade. Por quê? Porque Deus não pode ser
controlado por ninguém. Contido. Num certo sentido, a ideia do verbo, da expressão, do termo, é o eterno, que é uma melhor tradução, Sei. que é a tradução predominante no francês, né? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, Salmo 23. E os judeus também traduzem por eterno, que é bastante comum. A nossa tradição pegou tudo como Senhor, português, espanhol, inglês, alemão. O eterno? O eterno é a tradução mais encontradiça. Acho que a Bíblia, linguagem de hoje, estava como eterno, se não me engano. Sim, a linguagem de hoje é uma exceção. As Bíblias tradicionais colocam... E aí, mas o sentido é que Deus não pode ser determinado por ninguém, porque os ídolos são controláveis, são manipuláveis, são barganháveis. Eu serei aquilo que eu decidi. É esse o sentido por trás do nome de Deus. Agora, o pessoal é tão, vamos dizer, criativo, para usar uma palavra positiva aqui, que eles tentam brigar para ver quem faz a pronúncia certa. Então tem uma febre religiosa hoje, dizendo que não, tem que falar Yahoo, não, tem que falar Yau, e assim, porque acha que a pronúncia da vogal e da consoante certa vai resolver os problemas da vida. O Ministério Espiritual da Saúde adverte, isso pode não fazer bem ao seu coração. Mas qual que é aquele, não sei se é uma teoria da conspiração, se é uma viagem, que dizem que o dia que todos os nomes de Deus forem descobertos é meio... Sabe aquela ideia? Todos os nomes de Deus? Sim, os 72 nomes de Deus. São esses 70. Não, mas qual que é essa teoria que foram descobertos os 72? Quando todo mundo souber e puder falar que isso é o desfecho da história. Isso eu não conhecia. Mas é... E por que 72 nomes? De onde vem esse número? Então, porque Deus, ele é misericordioso, ele é bondoso, ele é isso. Tá? O Islã aumentou, ele botou em 99. Né? Então... Então, assim, são todos os nomes que revelam, porque os nomes de Deus revelam aspectos do caráter de Deus e os seus atributos. Então, Deus é o santo, ele é o... Adonai Shevaot, o Jeová de Sebaot, né? Então, tem várias designações, mas não é que Deus tem uma coleção de carteira de identidade, né? Cada um com nome diferente, né? Um monte de passaportes, né? Deus pegou cada um em um lugar. A ideia é revelar, né? Quem ele é. Por quê? Porque a cabeça hebraica não trabalha com essa ideia de descrição ontológica essencial. Ela descreve de maneira concreta para que isso seja palatável para toda e qualquer pessoa. E tem várias palavras, por exemplo, o poder de Deus em hebraico, como que é? El Shaddai, poderoso. Shaddai é poderoso. Isso também é um nome de Deus ou não? Sim, também é. E Shekinah? Shekinah nem está na Bíblia. Não aparece. Mas é derivada, é que tem a ver com a glória divina. A glória. Mas é derivada. A raiz tem a ver com habitar, morar, né? E aí quando se fala, a tradição desenvolve a terminologia, aí ela vem com essa ideia da glória divina. Entendi. Né? Um neologismo seria assim? É uma derivação desse conceito. A palavra glória, na verdade, é kavod. Mas como essa glória habita, permanece no meio do povo até certo ponto, então se desenvolveu a designação para essa habitação de Shekinah, né? Shekinah, em português, Shekinah. Né? Agora, Shaddai é muito interessante. Não sei se eu devia falar aqui. Pode, claro. Pode. A raiz de Shaddai tem a ver com seio feminino. Shaddai. Por quê? Porque a ideia de nutrição. É lógico que a Bíblia não está querendo discutir nem o sexo dos anjos, muito menos o de Deus, né? Porque Deus transcende tudo isso. Mas como a ideia de Deus é de nutrir, né? É de trazer vida, então a origem do poderoso tem a ver com aquilo que tem vida e nutre. E é interessante que essa palavra é forte, é poderosa, é muito usada em Israel até hoje. Qual? Shaddai. Por quê? Porque na mezuzá, que é aquilo que é colocado nas portas, a maior parte delas tem essa expressão porque é Shomer Delatot Yerushalayim, aquele que guarda as portas de Jerusalém. Então tem uns lances assim muito curiosos, interessantíssimos. Agora tem uma história interessante no negócio de hebraico. Diz que uma vez na época da antiga União Soviética, já que perguntaram tanto de Rússia e Ucrânia, né? Na época da antiga União Soviética, que tinha um homem estudando a Tanakh, assim, em frente ao Kremlin lá, né? Estudando o quê? A Tanakh, que é o Antigo Testamento, né? A Bíblia judaica. Aí estava lendo lá o livro de Sefer Yonah, o livro de Jonas. Ele estava lá, né? Vai ri devar Adonai Elionah ben Amitai lemor, tal. Aí chegou um soldado da KGB, falou assim: "O que você está fazendo, seu velho?" "Estou estudando hebraico. Isso é permitido pela lei."
É mesmo. E para que você está estudando hebraico? É porque eu quero ir para o céu, e no céu fala hebraico. Ah, engraçadinho. Se você for para o inferno, não tem problema, porque o russo eu já falo muito bem. Não está... Foi preso e torturado e todos terminaram rindo, né? Só para mexer um pouquinho. Maravilhoso, maravilhoso. Sobre hebraico, tem mais alguma curiosidade que você acha legal falar? Então, acho que a coisa mais importante, né, é a gente perceber que uma língua não é só um jeito diferente de falar as mesmas coisas, né? A língua, ela representa uma visão da realidade. Concordo. Ela tem um recorte do mundo. Um jeito também de ver o mundo e retratar através de símbolos, né? Então, aí é que é interessante, porque assim, num certo sentido, o nosso mundo, a nossa realidade ocidental tem muita coisa que tem conexão, tem pertinência, mas tem certas diferenças, tem certos elementos distintos e tem uma visão de mundo dessa realidade hebraica que eu acho que quando a gente vai ler aqui, às vezes a gente se atrapalha porque a gente está com o óculos meio torto, né? Você está tendo expectativa indevida do texto e por isso se atrapalha. Por exemplo, né? Ele disse uma expressão aqui que vem do mundo teológico que a gente vive, né? Ah, não, porque o jeito é calvinista, o outro é arminiano, né? Essas duas expressões dizem respeito ao indivíduo que prioriza a liberdade humana, no que diz respeito à sua vida de fé, e outro que prioriza a soberania de Deus. Então, quando acontece alguma coisa na minha vida, porque Deus determinou, porque eu escolhi. E o mundo ocidental vive discutindo isso. A Bíblia não está nem aí para essa discussão. Na maior tranquilidade, o texto de Êxodo vai dizer assim: e Deus endureceu o coração do faraó, porque ele é soberano. No versículo de baixo está: e o faraó endureceu o seu coração. Ou seja, as duas coisas são realidade. Então a cabeça ocidental, ela quebra, fragmenta, analisa e quer colocar uma coisa contra a outra. Ela pega o quebra-cabeça e joga no chão. Na Bíblia, tudo é visto com essa cabeça hebraica de uma maneira em que as coisas estão interligadas. E elas são duas partes de uma mesma realidade, duas paralelas se encontram no infinito. Então não é um contra o outro, é um e o outro, de uma maneira misteriosa, que estão interrelacionados. Então o que é uma tempestade? É um fenômeno natural? É algo que tem a ver como decorrência da ação humana? Por exemplo, tem um problema no clima. Ah, é culpa do pessoal que fez não sei o quê. Ah, não, isso é tempestade, é fenômeno natural. Não foi Deus que mandou. Qual deles? Todos eles estão presentes. A gente tem o pavê completo e a gente quer fazer a separação. Então, só esse jeito de pensar já muda o cenário bastante. Boa parte das nossas discussões são inúteis. E aquilo que o texto de fato está querendo nos apresentar, a gente não presta atenção.